Já parou para pensar que só existe cultura com energia? E é por isso que a Petrobras é a maior patrocinadora da cultura brasileira. Se depender da gente, essa energia nunca vai faltar. Programa Petrobras Cultural. Mais energia para a cultura. Petrobras, líder na transição energética justa. O Brasil é a nossa energia. Sejam todos e todas bem-vindos à Feira do Livro 2025. A Feira do Livro é uma realização da Associação 451, da Maré Produções Culturais e do Ministério da Cultura por meio da Lei Rouanet, incentivo a projetos culturais. Apresentador exclusivo Petrobras. Patrocínio Prefeitura de São Paulo e Motiva por meio do seu instituto na categoria Prata, Itaú Unibanco na categoria Bronze. Apoio Instituto Ibirapitanga, Pinheiro Neto Advogados e Enjoei. Parceria institucional Mercado Livre Arena Pacaembu, Museu do Futebol e Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, Biblioteca Mário de Andrade e Livraria da Travessa. Apoio institucional Embaixada da França no Brasil, Instituto Camões, Instituto Cervantes, Canada Council for the Arts, Acción Cultural Espanhola, Ernesto Tsirunik Advocacia, ETAD, Vagalume, Ecoar, Quiro, Inside by Meliá São Paulo e Genópolis, Bubu Restaurante e Ovo. Parceria de mídia, TV Brasil, Rádio Nacional de São Paulo, Folha de São Paulo, UOL, JCDecaux, Revista Piauí e Publish News. Acompanhe a cobertura completa da Feira do Livro 2025 no site da revista 451. Acesse www.451.com.br e também nas nossas redes sociais, @a Feira do Livro. Viva o livro brasileiro! Vamos começar. Temos um dia lindo aqui de debate sobre sociedade, política, literatura, edição de livros, né? Estamos começando um dia glorioso aqui na Feira do Livro. E hoje a gente traz agora uma das mesas que fazem parte aí do nosso debate mais amplo sobre os 40 anos da democracia no Brasil, né? A gente lembra que aqui essa praça mesmo foi palco de manifestações. Eu mesmo tive presente quando era criança. E a gente passou as últimas 4 décadas no regime democrático. Isso marcou a minha geração, e agiu na história do país de uma forma importante que a gente vai analisar aqui. Eu faço um agradecimento, antes de mais nada, à Lei Rouanet, do Ministério da Cultura. A Petrobras apresenta a Feira do Livro 2025, que conta com o patrocínio da Prefeitura de São Paulo, da Motiva e do Itaú Unibanco. Agradecemos a todos os patrocinadores dessa edição, especialmente à Petrobras, por acreditarem, assim como nós, que a cultura move a economia. É isso. Então, eu chamo ao palco aqui, sem demora, então, Rafael Maffei, seja bem-vindo ao palco Petrobras. Palmas para o Rafael. Seja bem-vindo, Rafael. Por favor, pode se sentar aqui no sofá. Para conversar com ele, nós convidamos o Leonardo Veller. Seja bem-vindo, Leonardo. E aí, tudo bem? Se puder se acomodar ali ao lado do Rafael. E a gente tem o privilégio aqui de receber como mediadora desse debate a grande Maria Cristina Fernandes. Por favor, palmas para Maria Cristina, colunista, referência. Obrigado, pode se sentar aqui. Referência em jornalismo político, né, Maria Cristina? Que está nos devendo um livro, né? A gente deveria estar organizando uma mesa de autógrafos aqui em seguida. Você, por favor, não demore a publicar seu livro, que a gente gostaria muito de poder te convidar aqui para lançar na feira. É isso. Então, Maria Cristina vai fazer a apresentação dos autores. Você precisa de alguma coisa? Eu queria também pedir palmas para os nossos intérpretes de Libras. É Bruno o seu nome? Bruno e Alexandra vão estar aqui garantindo a acessibilidade. Muito obrigado, gente.
Bom debate. Então, bom dia a todos. Queria agradecer à coordenação da Feira do Livro o convite para mediar aqui este debate. E agradecer também a presença dos autores. Estamos aqui com o Leonardo Weller, que é PhD em História Econômica pela London School of Economics e é professor da Escola de Economia de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. Ele lançou este livro, A Democracia Negociada, em 2024, em parceria com o professor Fernando Limonge, também da FGV, e é um livro destinado aos leitores que nasceram pós-redemocratização, o que representa uma boa parte da plateia aqui presente, para suprir um pouco a lacuna da história política recente do país, que é a política da Nova República. Uma das teses do livro é de que os arranjos consensuais da história política do Brasil, né, que sempre tão criticados, também favoreceram a que a política brasileira mantivesse fora a violência, mantivesse fora a ruptura como motor da história, né? E se, de um lado, isso acomodou conflitos sociais de uma sociedade profundamente desigual, por outro lado, evitou que o Brasil fosse saculejado pela violência política. Este padrão, digamos assim, foi rompido pelo impeachment e pela eleição do ex-presidente Jair Bolsonaro, que, de alguma maneira, colocou em primeiro plano essa questão, a agressividade e a violência na política. Então, eu queria pedir palmas aqui para o Leonardo. Obrigado. Para debater com o Leonardo, temos o Rafael Maffei, que é autor de Como Remover um Presidente. O Rafael é uma cria do Largo de São Francisco, não é, Rafael? Você fez bacharel, mestrado, doutorado e dá aula na Faculdade de Direito de São Paulo. É um livro escrito durante a pandemia, e eu acho, em grande parte, motivado pela indignação de que, por que o ex-presidente, depois de fazer tudo o que fez, não foi... o Brasil, o Congresso, não foi capaz de colocar em pauta o impeachment. Então, o Rafael faz ele recupera a ideia de impeachment que surgiu na Inglaterra, foi reformulada nos Estados Unidos, motivou aqui 2 eventos, com o impeachment do Fernando Collor e da Dilma Rousseff, e, finalmente, chegou aquele que nunca aconteceu, que foi o impeachment do Bolsonaro. Eu também queria pedir uma salva de palmas aqui para o Rafael. Muito obrigado. Então, eu acho que a gente já podia começar o debate, e eu queria começar puxando pelo título, que é Os 40 anos de democracia, porque o Brasil chega, nesta data, no ano de julgamento da tentativa de golpe contra esta democracia. Então, não é uma coincidência, digamos, trivial. E os 2 autores, eu acho que têm em comum, com uma boa parte dos que aqui estão, o fato de terem nascido sob democracia. Estou errada? Quase. Obrigado pela confiança, mas sou um pouquinho mais velho. Então, a minha pergunta é se vocês avaliam que este julgamento, de alguma maneira, está contribuindo para que esta geração, que, pelo menos, se não nasceu sob a democracia, foi aculturada, ela foi socializada já na democracia, entender o que seria do Brasil sem democracia, ou é algo muito difícil de se viver, de se entender se você não vive?
sobre a tentativa de golpe que aconteceu há pouco, eu acho que é difícil, sem estudar a história, entender o que poderia ter acontecido se o golpe tivesse saído, né? Assim, o quão violento é um golpe militar, o quão violento é uma ditadura. E mais do que isso, assim, o quão ruim para todas as esferas da sociedade é viver numa ditadura e ter vivido numa ditadura, assim, a custos tanto do ponto de vista pessoal, né, as pessoas são tolhidas de sua liberdade, quanto, e a história mostra isso, do ponto de vista social e econômico. Assim, acho que a grande mensagem que a gente tenta passar no livro é que o Brasil era muito ruim no final da ditadura. Assim, os militares entregaram o Brasil, do ponto de vista social e econômico, em condições terríveis. E a segunda mensagem, que é a grande mensagem, é que a democracia que nós vivemos, que foi construída a partir de 40 anos atrás, com arranjos consensuais, que, por vezes, são criticados, entregou muito, do ponto de vista de melhorias sociais e de inserção da população em políticas públicas. Sim, para citar exemplos, na década de 80, quase metade das pessoas era excluída do sistema educacional, e, com isso, não podiam votar. E hoje em dia, você achar alguém que não sabe ler e escrever, alguém jovem, é muito difícil. Isso é para mostrar um avanço que nós tivemos na década de 90, nos anos 2000. Eu acho que, indo além de algo espetacular, como um golpe, eu não acho que o julgamento em si vai prestar esse serviço, eu sou um pouco cético em relação a isso, mas o estudo da história recente, e essa é a missão do nosso livro, mostra o quanto foi construído durante os 40 anos de democracia que nós tivemos, e o quanto que a vida das pessoas melhorou, principalmente em função de políticas públicas. O retorno ao passado que a extrema-direita, no mundo todo, não é só do Brasil, né, tenta trazer, é um passado ruim. O estudo da história mostra isso a partir de dados, a partir de fatos objetivos. Eu acho que isso que tem que ser passado para gerações novas. O quanto que nós conquistamos com 40 anos de democracia. Eu acho que existe talvez a nossa geração, né, estou dizendo minha, né, pelo menos, talvez seja a última geração que tem uma recordação, embora uma recordação de criança, uma recordação infantil e adolescente, do que é viver numa ditadura ou viver imediatamente após o final de uma ditadura, com todos os custos políticos, econômicos, sociais que ela nos deixou, né? A minha primeira lembrança política é a eleição do Tancredo. Eu lembro de eu assistir no sofá da minha casa a eleição do Tancredo. Lembro vivamente do governo Sarney, um momento economicamente muito difícil. E acho que a relação que talvez eu tenha com democracia, lembro muito, né, das diretas, lembro muito da primeira eleição direta para presidente da República. Talvez a relação que eu tenha seja diferente da relação que os meus filhos têm. Meus filhos nasceram num mundo em que a democracia, para eles, pelo menos, né, era um dado, uma coisa consolidada, em que a ideia de que isso um dia pudesse estar a perigo parecia produto de ficção científica, né? E hoje a gente, evidentemente, vê que não é. E acho o julgamento, embora eu concorde com o Leonardo que a gente nunca deve superestimar os efeitos que um julgamento em um tribunal, né, pode trazer como efeitos políticos. Acho que nós do direito gostamos de nos iludir quanto à nossa possibilidade de mudar o mundo a partir de decisões judiciais, né? Mas tem um efeito simbólico, pelo menos, que eu acho importante nesse caso, falando especificamente da relação dos militares, especificamente, com a democracia. É a primeira vez que a gente vê militares que atentaram contra a democracia brasileira comparecerem
a uma instituição civil que apura esse atentado, reconhecerem a autoridade daquela instituição e, de certa maneira, reafirmarem, através das suas defesas, o seu papel, o papel devido de deferência que instituições militares devem ter em relação a uma Constituição e ao poder civil, né? É muito diferente a postura, por exemplo, que os acusados do golpe estão adotando nos seus interrogatórios, que a gente viu há pouco tempo, da postura que diversos militares acusados de crime contra os direitos humanos adotaram, por exemplo, da Comissão Nacional da Verdade, que aconteceu há não muito tempo. Aquela postura desafiadora, aquela postura de, olha, não devo satisfação para ninguém aqui, né? Essa a gente não viu isso acontecer, muito pelo contrário, o que a gente viu foi até uma... a gente pode discutir o quanto isso era uma estratégia ou o quanto isso embutia sinceridade, mas, de qualquer maneira, do ponto de vista da performance pública, não deixa de ser um reconhecimento, por parte desses mesmos agentes, da importância do regime contra o qual eles atentaram, né? Muito diferente da postura, sei lá, de militares argentinos quando foram julgados, né, de outros atores de notórios crimes políticos quando são chamados a prestar contas, né, os julgamentos de crimes contra a humanidade do Tribunal da Iugoslávia, né, em que houve uma postura de confronto, de desafio, de deboche, né, dos acusados em relação ao tribunal. O que a gente viu aqui, nesse caso, foi algo diferente. Então, pelo menos nessa dimensão simbólica, talvez os meus filhos e a geração, e nós mesmos, tenhamos visto pela primeira vez esse sinal de deferência a uma autoridade civil que apura crimes praticados por militares contra a democracia. Nesse sentido, talvez isso seja uma coisa diferente, uma coisa novidadeira. Não sei quanto exatamente ela representará em termos de legado futuro, mas, de qualquer forma, acho algo importante e digno de nota. Talvez isso mude, dentro das Forças Armadas, a compreensão do que é um golpe, do que é o papel das Forças Armadas numa democracia. Porque, assim, na academia militar, o golpe de 64 ainda é visto como uma revolução, né? E a ditadura ainda é vista, de maneira geral, e ensinada como um bom legado do que os militares deixaram para o Brasil. Talvez isso possa mudar dentro das Forças Armadas. Ou, pelo menos, deixar muito claro que os riscos de se tentar um golpe são riscos maiores do que jamais foram, né? Porque eu não tenho muita dúvida de que essas pessoas trabalhavam com a possibilidade de que elas conseguiriam escapar da incidência da lei se aquilo fosse bem sucedido. Aquilo só faz sentido como um plano se você confia que não haverá alguém no dia seguinte apto a impor a você as consequências das suas ações. Agora, a minha visão é que a tentativa de golpe foi um plano B. O plano A de deterioração da democracia e construção de regimes autoritários hoje em dia não é golpe militar. Golpe militar é uma coisa da Guerra Fria, de antes. As ditaduras que nós temos hoje em dia no mundo, recentes, são processos graduais, lentos, de executivos muito fortalecidos, sem amarra, que, em função de sua força, conseguem perseguir seus opositores e conseguem mudar as regras das eleições e se perpetuam no poder. É assim o Putin, é assim o Orbán. Eu acho que esse era o plano A. Sem dúvida. O plano A era o Bolsonaro ser reeleito, ele fez de tudo para isso, assim, gastou horrores, e, uma vez no poder, é o plano do Trump, né? Sabe-se lá se vai dar certo. No momento que há a reeleição, e principalmente no Brasil, que não pode ter o terceiro mandato, aí as regras começam a ser mudadas. Só que ele perdeu, né? E ele perdeu porque o governo foi muito ruim. Ele perdeu por muito pouco. E a possibilidade de perder fez com que houvesse a possibilidade do golpe. Agora, eles se mostraram tão ruins quanto governar e no golpe também. Assim, acaba sendo uma sorte da democracia brasileira o quão incompetente esse pacote foi, né?
Antes de passar para a segunda pergunta, eu só queria falar uma coisa sobre o que o Leonardo falou, sobre se assim, ele aposta que as Forças Armadas podem ter mudado. Eu queria trazer aqui uma percepção que é a resistência das três forças, inclusive do Exército, que, para mim, é a que mais verbaliza essa adesão aos valores democráticos, que é a resistência à votação pelo Congresso Nacional de um projeto que mude o currículo das escolas militares. Há vários projetos em tramitação. Aí você vai perguntar, mas este Congresso que aí está mudaria para melhor? Aí é outra questão. Infelizmente, é o Congresso que nós temos, é com ele que nós temos que trabalhar, não há um puxadinho disso. Mas a quem cabe fazer essa reformulação é o Congresso, e as Forças Armadas não o aceitam. As Forças Armadas acham que quem tem que fazer o currículo das escolas militares é cada uma das forças para cada uma das academias. Apesar de, hoje, eu falo pelo Exército, que eu tenho um pouco mais de intimidade, quem está ali no comando do Estado-Maior do Exército é um ex-diretor da Biblioteca do Exército, é um general muito culto, o general Richard Nunes, que, inclusive, reeditou uma palestra dos anos 40, do Gilberto Freire, em que o Gilberto Freire faz um apelo, uma palestra que ele foi dar para os militares, nos anos 40, que ele faz um apelo para os militares não se envolverem na política. Então, ele reeditou essa brochurazinha. Então, é um general de convicções democráticas muito firmes, muito sólidas, mas nem ele quer que o Congresso coloque o seu dedo nisso. E eu acho que a segunda pergunta que eu tinha programado aqui, a gente já invadiu um pouco aqui, que era justamente sobre como esse julgamento evidencia a proeminência e o espaço que esses dois poderes, o Judiciário e as Forças Armadas, tomaram sobre dois outros, que são poderes eleitos, que são o Executivo e o Legislativo, em virtude desse confronto que a gente olha e vê como aparentemente insanável, né? Este confronto de um Congresso crescentemente que invade as prerrogativas do Executivo na execução orçamentária, sem que assuma as responsabilidades por esta execução orçamentária. Em função desse conflito entre Executivo e Legislativo, há sempre esse recurso, né, esta surrada palavra judicialização da política, que foi crescendo no país em função desses dois poderes não terem resolvido este conflito. Como é que vocês veem a perspectiva, daqui para frente, pós-julgamento, digamos assim, deste concerto dos poderes, deste judiciário que se assambarcou aí da mediação desse conflito e a relação desses dois poderes eleitos? Posso começar essa? Obrigado pela pergunta, Maria Cristina. Vamos lá. Acho que tem algumas coisas que é importante a gente ter claro desde o início, né? Quando a gente, aqui nas faculdades de Direito, estuda e imagina o que é um tribunal como o Supremo, ou mesmo o Poder Judiciário, a gente sempre trabalha com comparativos referenciais, né? Então, se você for conversar com uma pessoa do direito e perguntar para ela qual é o tribunal que ela imagina de comparação para o Supremo, possivelmente ela vai te dizer a Suprema Corte dos Estados Unidos, que, de fato, é um tribunal que, quando o Supremo foi criado com a característica que ele tem, foi o tribunal que foi no início da República, foi o tribunal que nos inspirou. Talvez, se você for perguntar para o ministro Barroso, ele vai te dizer que a referência dele são os tribunais europeus do pós-guerra, em que controle de constitucionalidade e proteção dos direitos humanos se tornaram importantes. O que a gente tem como um Poder Judiciário hoje, principalmente o Supremo, que é desenhado na Constituição de 88, eu acho que é algo que é um pouco diferente ainda. Por quê? Porque
A judicialização da política, muitas vezes, quando a gente fala sobre ela, parece que isso é uma disposição ideológica ou de caráter de juízes que são muito ativistas e que são muito intervencionistas e que têm uma concepção particular do que é o poder judicial e que eles querem intervir no terreno dos outros. Eu acho que a gente deveria considerar a hipótese de que isso seja, não nas suas versões mais extremas, como, por exemplo, a Lava Jato, que eu acho que é um capítulo à parte, mas o fato de que conflitos políticos vão ser trazidos para dentro do judiciário, isso tenha sido uma escolha da própria Constituição. A Constituição de 88, em primeiro lugar, é uma Constituição muito grande, muito detalhada e muito cheia de conteúdos que são conteúdos que a gente poderia imaginar que, na substância, tem mais natureza política do que natureza jurídica. E, em segundo lugar, ela fez uma opção, que é uma opção que parece um detalhe bobo, que é o de aumentar muito o rol de autoridades e de instituições que podem levar ao Supremo Tribunal Federal questionamentos sobre a constitucionalidade de uma lei por meio de ações de controle direto de constitucionalidade. Então, se você pega as constituições anteriores à Constituição de 88, controle de constitucionalidade no Brasil, nesse modelo concentrado, existe desde a década de 60, mas só uma autoridade podia levar ao Supremo o questionamento em abstrato de uma lei, que era o PGR. E o PGR, na década de 60, era assim, a antessala do cargo de ministro do Supremo, ainda mais no contexto da ditadura. Então, a disposição de um PGR de ficar confrontando atos do governo militar perante um Supremo que a gente nem sabe se poderia dar execução a uma decisão que eventualmente julgasse inconstitucional um ato do poder militar, haja vista que logo no começo a gente já teve o AI-2 foi uma intervenção, aumentou o número de ministros, logo depois do AI-5, 3 ministros foram cassados. Então, o cenário para que o judiciário pudesse, de fato, fazer algum tipo de controle de constitucionalidade contra atos do Poder Executivo numa ditadura em que só o PGR podia levar esse questionamento, era absolutamente nulo, não acontecia e não ia acontecer. Quando chega a Constituição de 88, em que você amplia, partidos políticos podem levar, a OAB pode levar, governadores podem levar, um monte de gente, um monte de sindicatos, representações nacionais de trabalhadores podem levar. Isso faz com que atores sociais variados, de dentro da política, de fora da política, que querem disputar politicamente determinados assuntos, possam diretamente levar aquilo a um tribunal que tem uma Constituição onde todos aqueles assuntos são detalhados. Então, é quase que a Constituição convidando a política a vir para dentro do tribunal. O que sobra para o tribunal é o desafio de conseguir organizar a sua jurisdição de um jeito que isso pareça responder juridicamente às questões que são trazidas e que aquilo não pareça assim uma intervenção idiosincrática, individualista de um ministro que tem lado na disputa política do país. Isso, evidentemente, faz com que a judicialização da política assuma a sua pior feição, para não dizer quando a justiça penal entra arrombando a porta. Então, o Supremo é um tipo de tribunal, a Constituição do Brasil é um tipo de Constituição que talvez faça com que a gente se pareça mais com países que têm uma história ainda mais recente de democratização, que têm a organização da sua vida política mais difícil do que, por exemplo, a dos Estados Unidos, que tem um sistema que, bem ou mal, se consolidou em torno de 2 grandes partidos, e faça com que a justiça seja muito frequentemente acionada, inclusive pelos atores do próprio sistema político. Recentemente foi feita uma pesquisa, quem mais ajuiza a ação de inconstitucionalidade no Supremo são governadores. A coisa mais frequente no Supremo é briga entre governador e legislativo estadual, movidas pelos próprios atores políticos. São muitas vezes eles que levam a discussão para dentro do tribunal. Então, assim, a nossa alegria, a nossa tristeza é ter um tribunal que funciona dessa maneira e a gente tem que, dentro dessa realidade, que eu acho que é uma realidade onde a judicialização da política é um dado da própria Constituição, trabalhar para que isso funcione de um jeito não disfuncional, como muitas vezes funciona. Essa seria a minha reação inicial. Bom, depois do especialista advogado falar do poder
judicial, eu posso falar dos dois outros poderes que eu conheço um pouco mais, e, no mesmo recorte temporal, falar da Constituição de 88. Bom, a Constituição de 88 é tida como uma Constituição cidadã, foi a carta que substituiu a Constituição da ditadura, e havia uma grande questão em relação ao papel do parlamento e do executivo. Antes da ditadura, o Brasil viveu uma série de embates entre presidentes e Congresso. O Congresso era relativamente mais forte do que o Congresso hoje em dia, e principalmente durante a ditadura. Havia uma tendência do presidente ser mais à esquerda ou mais trabalhista, como Vargas, como João Goulart, e o Congresso representar interesses mais tradicionais, mais à direita. Essa série de embates fez com que houvesse uma paralisia, principalmente na década de 60, e culminou no golpe militar. Durante a ditadura, o poder do executivo, sob a ditadura, evidentemente o executivo, o governo vai ser muito forte, muito mais forte do que o Congresso, que foi fechado durante um bom tempo, mas, na maior parte do tempo, ficou aberto. A lei que fazia com que os ditadores pudessem governar como ditadores era o Decreto-Lei. O Decreto-Lei dava ao governo a possibilidade de baixar leis, e se o Congresso, de aplicação imediata, então, você poderia mudar as regras do jogo a partir do Palácio do Planalto de uma hora para outra, e se o Congresso não votasse, essa lei ficava. Bom, é o instrumento dos ditadores legal, o instrumento legal que os ditadores usavam para governar como ditadores. A grande questão na Constituição de 88 é o que fazer com esse decreto-lei, que era tido como o que se chamava, na época, de entulho autoritário. Se ele fosse extinguido, havia o risco de voltar à experiência antes da ditadura, de impasses entre os poderes da República, com o executivo mais fraco. Agora, mantê-lo exatamente como ele era e com o seu nome era uma impossibilidade, porque era a Constituição cidadã que estabelecia as regras da democracia. A resolução desse paradoxo, né, da Constituição de 88 foi a medida provisória, que é algo que nós temos até agora, que faz com que os governos possam baixar medidas de aplicação imediata, e essas medidas têm que ser votadas no Congresso, e, se elas não forem votadas, elas caducam. A única grande diferença entre a medida provisória que nós temos desde a Constituição de 88 e o decreto-lei é que, no decreto-lei, se o Congresso não votasse, a lei ficava. Agora, não. Se o Congresso não votar, ela caduca, muito embora, na década de 90, houvesse a possibilidade do governo reeditá-las indefinidamente. Ou seja, pouca coisa mudou. Aí a grande pergunta é como é que os constituintes fizeram com que a lei fundamental que dava o poder dos ditadores para governarem como ditadores continuasse. Havia o grande medo de voltar para a experiência pregressa, a experiência antes de 64, de executivos fracos e embates entre os poderes, e havia também o entendimento de lideranças mais à esquerda que, se eu chegar ao poder, eu preciso ser forte, porque o Congresso vai continuar sendo conservador. A gente tem uma tradição no Brasil de congressos mais conservadores, mais à direita, e presidentes mais reformistas, mais progressistas, mais à esquerda. O cara que mais pensava nisso naquela época, na década de 80, era o Brizola. E o PDT do Brizola era o grande partido, a maior bancada de esquerda. Então, houve uma união entre conservadores na Constituinte, que queriam fazer com que as regras não mudassem tanto da ditadura, e políticos mais à esquerda. Pois bem, isso tudo para dizer o seguinte: a Constituição de 88 fez com que o presidente ficasse muito forte no Brasil. E a tônica das décadas seguintes foi um executivo muito fortalecido. Esse executivo fortalecido podia ter consequências
boas ou ruins. Depende muito do presidente que senta na cadeira da presidência. Nós tivemos, pelo menos em perspectiva histórica, a sorte de ter governos, pelo menos, muito propositivos na década de 90 e nos anos 2000, que lançaram uma série de políticas públicas, incluindo o Plano Real, incluindo o Bolsa Família, que efetivamente melhoraram a vida das pessoas. Agora, nós tivemos, pelo menos ao meu ver, a má sorte de ter presidentes muito fracos, com governos muito inoperantes, incluindo o Bolsonaro, incluindo também a Dilma Rousseff. O desenho constitucional brasileiro faz com que o presidente seja muito forte para o bem ou para o mal. Não é? O que nós estamos vivendo agora é uma redução do poder presidencial, com fortalecimento do poder do Congresso, mas nem de longe isso faz com que nós voltemos a experiências antes de 64 ou a experiência de alguns outros países que têm um equilíbrio maior entre o Congresso e a presidência. A medida provisória continua, ela é o principal instrumento de formulação de políticas públicas. A maior parte das medidas econômicas lançadas desde a década de 80 foram lançadas através de medida provisória. O Haddad acabou de lançar um pacote com medida provisória, isso continua. Então, a figura do presidente continua muito forte, a figura do governo continua muito forte, apesar de ser propalado algo diferente. O que nós estamos vivendo, talvez, seja um abrandamento desse fortalecimento da figura do executivo que foi feito na ditadura. Então, a gente está se afastando da ditadura. Eu acho que as regras não fazem com que haja uma inoperância do governo, porque a medida provisória continua. Eu estou repetindo isso várias vezes, mas é muito importante. Eu acho que são mais os atores. Eu acho que nós tivemos governos muito propositivos e fortes o suficiente para lançar políticas públicas de sucesso nos anos 90 e 2000. Nós tivemos governos muito ruins, desde os anos 2010, e agora, ao meu ver, a gente tem um governo um tanto perdido, não é? Os atores mudaram mais do que as regras, ao meu ver. Mais uma vez, tentar juntar as reflexões de ambos os livros, que é o seguinte: uma das teses sobre a qual ele já falou aqui, do livro do Leonardo, é que essa democracia de consensos, né, essa transição de consenso que a gente teve 40 anos atrás, que, na verdade, repetiu um consenso histórico do Brasil, acomodou essas desigualdades sociais, mas evitou as rupturas. Isso foi rompido, acabou sendo rompido no impeachment do Collor, depois no impeachment da Dilma e essa tentativa aí do ex-presidente Jair Bolsonaro. No caso do impeachment do Collor, aquele evento deu início ao que se chama, né, período de ouro da democracia desses 40 anos, que foi esse período em que o Itamar assumiu, colocou o Plano Real aí na pista, o Fernando Henrique se elegeu e foi o primeiro presidente eleito a passar o poder para um outro presidente eleito. O presidente Lula governou 8 anos e também passou o poder para um outro presidente eleito. Já o impeachment da Dilma deu início a uma escalada do populismo de extrema-direita, de um discurso crescentemente autoritário que deu no governo Bolsonaro. Como é que a gente entende os dois desfechos do impeachment? Eu tendo a acreditar que, como dizia o velho barbudo, é a nossa vida que determina a consciência. Mas, quando a gente vê o que acontecia naquela época, naqueles anos 90, 2000, a economia brasileira estava complicada, né, Leonardo? Você que é o historiador econômico, mas ali a gente tinha aquela hiperinflação que o real veio para tentar domar, a gente tinha condições sociais muito mais depauperadas, e isso não impediu que a democracia amadurecesse. E agora você tem
a maior renda per capita da história, o desemprego mais baixo da história, um PIB que está crescendo, pode não ser uma maravilha, mas está crescendo mais do que qualquer país do G7. E você tem, né, uma dificuldade muito grande de manter aí a coisa na institucionalidade. A gente deve acreditar que foram só as redes sociais que operaram esta mudança de um impeachment para o outro? Eu acho que são duas gerações diferentes, né? A gente não pode esquecer que, na história, bom, o Brasil continua sendo o Brasil, mas as pessoas que votam, as pessoas que fazem as leis e as pessoas que se prestam ao nosso trabalho de estar aqui discutindo e escrevendo livros são diferentes. E cada geração tem a sua expectativa. Eu vou repetir algo que eu falei no começo, na minha primeira fala. Os militares deixaram o Brasil em situação muito ruim. A renda per capita praticamente não cresceu nos anos 80, a inflação era fora de controle, a inflação fora de controle fazia com que os mais pobres sofressem mais, porque não tinha acesso ao sistema bancário que, mal ou bem, protegia a renda das pessoas da inflação. As políticas públicas eram para uma minoria e eram muito ruins. Isso fazia, na época, que a expectativa fosse muito baixa, não é? E políticas públicas que começaram a ser lançadas naquela época, como, por exemplo, a universalização do serviço de saúde. É uma coisa que as pessoas não sabem. Existia uma saúde pública até a década de 80, mas ela era exclusiva para as pessoas que tinham carteira assinada. Ela era corporativa. E mais da metade das pessoas não tinham carteira assinada e, portanto, não tinham qualquer acesso a políticas de saúde. Era um Deus nos acuda. Os índices sociais eram muito ruins. Você começar a construir algo na década de 90 que se tornou o SUS, por uma população que não tinha nenhum acesso a políticas de saúde pública, é algo verdadeiramente grandioso para aquela época, para aquela geração. A inflação do Brasil ficou em 2 dígitos, mais do que 10%, desde a década de 50. Quando o Collor assumiu, a inflação estava no máximo. A inflação estava na casa dos milhares. Você fazer um plano econômico que segura a inflação em 94 é algo realmente revolucionário, que fez com que o Fernando Henrique se elegesse 2 vezes. O grande problema da universalização da educação, eu falei da saúde, agora, a grande política, outra pública é a educação, né? Educação e saúde, era convencer as famílias pobres a botar seus filhos na escola. É o que a gente chama de demanda por educação. Sim, hoje em dia parece algo trivial. É claro que se tem uma escola, meu filho vai para a escola. Mas se as pessoas estão passando fome, o filho não vai aprender na escola. E, principalmente, o filho pode trabalhar. E, se ele estiver na escola, ele não vai trabalhar. E essa renda extra do filho trabalhando para a família que está passando fome é muito importante. E, até a década de 90, a regra era as crianças começarem a trabalhar com 12 anos. É essa geração que a gente está dizendo, que a gente está falando da década de 90. Aí, no começo dos anos 2000, tem o Bolsa Família. E o Bolsa Família dá um dinheiro para as famílias mais pobres, com a condição dos filhos irem para a escola. Resolveu o problema da demanda por educação. Nós vivemos políticas públicas, na década de 90, nos anos 2000, efetivamente revolucionárias, que mudou a vida das pessoas. E, naquele período, as pessoas viam um sistema político, apesar dos seus conflitos, apesar de escândalos de corrupção, apesar de tudo, como um sistema que dava resultados, efetivamente. E o sistema político era o sistema que se formou após a redemocratização. A democracia não estava em discussão naquela época, porque ela realmente entregava resultados. Bom, desde os anos 2010, a renda média real dos trabalhadores, que é quanto que as pessoas ganham de salário e quanto que elas conseguem comprar, praticamente não se mexeu. Tá bom, o desemprego está baixo, tá. Só que o desemprego esteve muito alto durante a crise econômica que nós tivemos em 15 e 16.
E mesmo com esse desemprego baixo, há um processo de precarização do trabalho. As pessoas, hoje em dia, vivem muito melhor do que nos anos 80. Nós tivemos a crise de 15 e 16, nós tivemos o Bolsonaro, nós tivemos a pandemia, mas nós não retornamos ao terrível quadro que nós tínhamos na década de 80, porque as conquistas construídas desde então se mostraram sólidas, certo? Isso nos deu a democracia de 40 anos, ok. Mas as pessoas, quando elas votam, tanto as mais jovens, que não viveram a década de 80 e os anos 90, quanto as mais com mais idade, que viveram, mas talvez não tenham memória, pensam na expectativa atual. Nós tivemos 2 terremotos institucionais nesses últimos 40 anos, que foram os 2 impeachments, mas eles aconteceram em quadros de expectativas e de quadros geracionais muito diferentes. Eu acho que talvez a resposta à sua pergunta possa vir daí. Quando houve o terremoto de 92, o impeachment do Collor, havia uma expectativa que as coisas poderiam melhorar e efetivamente melhoraram. Isso construiu na sociedade como um todo um consenso em torno da democracia. Quando houve o segundo terremoto, que foi o impeachment da Dilma, a gente estava na pior crise econômica, de crescimento, de decrescimento, na verdade, em 15 e 16, que nós temos notícia, pelo menos pelos dados oficiais. Não dá para cravar que foi a pior recessão que nós tivemos, mas foi uma delas. E, desde então, a renda média do trabalhador praticamente não cresce. Depois dessas conquistas dos anos 90, dos anos 2000, os governos que assumiram a presidência desde 2010, se mostraram incapazes de continuar uma melhoria das condições de vida da sociedade. Talvez isso explique porque haja uma deterioração da democracia e haja uma perda do consenso geral da sociedade em torno de valores democráticos. É muito importante o que os governos entregam, né? Porque os governos entregam, em última análise, o que as pessoas veem como produto da democracia. Maria Cristina, acho muito interessante esse exercício de comparar o Brasil de 40 anos atrás com o Brasil de hoje, a partir de 2 eventos, do mesmo evento, né, do impeachment. E acho que tem coisas que são semelhantes e tem coisas que, de fato, são diferentes. O Leonardo apontou várias, eu quero apontar, talvez, 1 ou 2 a mais. Quando o impeachment do Collor acontece, em 92, a gente estava numa situação economicamente difícil, o Collor fez um plano ultra agressivo para tentar combater a inflação, não deu os resultados esperados, ele tinha uma relação muito difícil com o Congresso, acho que isso é um pouco uma constante de todo presidente que cai no impeachment, e ele passou por um processo de acusação pública de envolvimento com corrupção, né? E era muito curioso, quando eu escrevi o livro, eu reli todos. Eu tenho uma memória do Collor, porque o Collor foi, eu conto isso até no livro, um personagem singularmente marcante na minha vida, porque o meu pai era um ferrenho adorador do Collor. E foi um ferrenho adorador do Collor por toda a sua vida. Eu começo o livro contando que, quando eu e a minha esposa, que está aqui, a gente era noivo, a gente ia se casar, a gente ia se casar em março de 2005, em janeiro de 2005, meu pai recebeu a notícia de que estava com câncer e ia morrer em semanas. E aí a gente tentou antecipar o casamento para que ele pudesse estar presente. 2005, gente, 2005. Fazia muito tempo já do impeachment. E aí ele virou para mim e falou assim: pô, muito obrigado, mas eu quero te fazer um pedido. Imagina, seu pai morrendo. Falei, claro, qualquer coisa. Ele falou, convida o Collor. Aí eu falei, não, óbvio que não, pode pedir qualquer outra coisa, mas convidar o Collor eu não vou, né? E ele tinha essa coisa, assim, uma grande adoração com o Collor a vida inteira. E eu me lembro particularmente, eu era a única criança do colégio que o pai tinha na anteninha do carro a fitinha verde e amarela, né,
todo mundo chegando para buscar os filhos com a fitinha preta de apoio ao impeachment, meu pai chegando com a fitinha verde e amarela. Então, um momento que me marcou, mas tirando meu pai e meia dúzia de outras pessoas, o Collor não era uma pessoa que tinha apoio social, né? Ele foi um presidente que foi abandonado pelo sistema político. Era um partido que absolutamente não existia, era um partido ajambrado ali de última hora para disputar uma eleição, um partido sem base nenhuma, e envolvido numa acusação de corrupção, na qual, a toda semana, ele vinha à rede de televisão oferecer suas explicações sobre fatos inexplicáveis, porque ninguém negava que o Collor tinha um envolvimento muito próximo com um sujeito que era um picareta de desenho animado, traficante de influência sem vergonha, né? E, obviamente, ele não tinha justificativa para isso. Então, era muito difícil a posição pública dele se defender e de ele costurar algum tipo de apoio social que pudesse fazer com que ele continuasse tendo relevância, independentemente de qual fosse o destino que ele tivesse no impeachment. É muito difícil passar da fase da Câmara um presidente sobreviver a impeachment no Brasil. Eu considero praticamente impossível, ao contrário do que acontece em outros países. O caso da Dilma, então, quando o Collor saiu naquele clima de festa, ninguém mais dava bola para o Collor, o sistema político não dava bola para o Collor, e fazia sentido você tirar o Collor numa acusação, né? As acusações eram, o Collor não consegue governar com o Congresso, o Collor é um sujeito irremediavelmente corrupto e mentiroso. Você tirar o Collor para botar o Itamar, fazia sentido, porque o Itamar era um político super experiente. Eu não lembro quem era o ministro que dizia, o ministro do Supremo, depois que dizia que o Itamar, ele rotulou o Itamar como uma pessoa asperamente honesta. Eu achava um apelido curioso, asperamente honesto. O sujeito é tão honesto que chega a ser desagradável no convívio político, né? Fazia sentido você tirar o Collor, presidente politicamente inábil acusado de corrupção, para colocar um sujeito que era um político experiente e asperamente honesto. O caso da Dilma era muito diferente nessas particularidades, porque a Dilma era uma pessoa que vinha de um partido com uma base social muito forte, que foi removida com base numa acusação que, no fundo, vamos combinar, até hoje muita gente não entendeu. Quando você fazia pesquisa de opinião para saber por quê, né, meses depois, ela não tinha nem sido condenada ainda no julgamento no Senado, no meio de 2016, você ia fazer pesquisa de opinião, falava, escuta, você sabe por que a Dilma saiu? Sei, corrupção. Ela não era nem acusada na peça de corrupção. Um partido forte, uma acusação que era difícil das pessoas entenderem, e as pessoas que achavam que a Dilma tinha saído por corrupção tinham que lidar com o fato de que quem entrou no lugar da Dilma era o Michel Temer, que não era uma pessoa que tinha a melhor das reputações nesse quesito. Então, não parecia fazer muito sentido que você tirasse uma pessoa, né, não acusada de corrupção, porém, na cabeça de todo mundo, condenada por corrupção, para colocar no lugar dela um Michel Temer, num acerto com o Eduardo Cunha, que era o cara que estava sendo exposto àquela altura como um dos grandes operadores de propina na Petrobras, a partir da delação daquele empreiteiro da... Esqueci o nome da empreiteira. Da Toio. Júlio... Esqueci o nome dele. Enfim, o Júlio. Delação do Júlio. Então, aquilo acho que um pouco reforçou na cabeça de muita gente a ideia de que o sistema político operava na base de grandes cinismos, de grandes mentiras, das quais o impeachment da Dilma, né, era talvez um exemplo ilustrativo, porque eu acho que, no fundo, mesmo as pessoas que não estavam dispostas a confessar isso, sabiam que a razão principal pela qual a Dilma caiu foi a sua incapacidade ou impossibilidade ou falta de vontade de salvar todo mundo da Lava Jato, que é aquilo que todo mundo confiava que o Temer conseguiria fazer, né? Eu acho que isso é uma parte importante assim da projeção de cinismo que recaiu sobre o sistema político. Além do que, eu acho que, quando a Dilma sai, estava mais evidente, forte, operante, no Brasil, aqui não sei se o Leonardo concorda ou não, mas uma força política, um sentimento político que não existia na época do Collor, que eu acho que explica muita coisa, que é o antipetismo.
né? E acho que talvez isso explique, inclusive, porque entre todos os candidatos a assumir o posto de líder do antipetismo, o Bolsonaro tenha ascendido, porque o Bolsonaro talvez seja o mais caricato, explícito, vulgar, violento, grotesco, abjeto e performático representante do antipetismo e das coisas que se associam a ele, né? A rejeição aos valores que poderia se associar ao petismo, mesmo na sua melhor visão, né? Apreço à democracia, combate à desigualdade, reconhecimento da dignidade de todas as pessoas, repúdio à ditadura, né? E o Bolsonaro topou fazer o personagem, né? encarnar publicamente essa pessoa que é a mais violenta opositora de tudo isso. Esse é um sentimento que eu acho importante e que talvez outros tentaram, de um jeito mais comedido e mais contido, surfar nessa onda, mas quem surfou nela como ninguém foi o Bolsonaro. Rafael, se você me permite uma qualificação, eu acho que o antipetismo já existia. O que aconteceu foi um grande recrudescimento do antipetismo. Ele saiu da esfera política e foi para a esfera afetiva. Assim, uma pessoa que é antipetista, um petista não pode, e vice-versa, não é? Isso há 10 anos é assim. Na década de 90, já havia um antipetismo, mas era algo eleitoral. As pessoas se toleravam muito mais. Mas havia o antipetismo. Assim, o grande fenômeno da democracia que nós tivemos em 40 anos foi o PT. Foi a construção de um partido que era independente do Estado, assim, sendo contra ou a favor, não é? Mas é um partido muito original, é um partido que não existia, um tipo de partido mais à esquerda, trabalhista, só que não necessariamente ligado ao Estado, que naquela época, isso é uma grande ironia, se diferenciava dos outros, dizendo que era ético, que não era corrupto. O Brizola chamava o PT de UDN, de macacão. O UDN era o partido de direita diante da ditadura, que falava que o governo, porque não estava no governo nunca, que o governo era corrupto. O PT tinha essa função de ser um pouco como a UDN, mas de chão de fábrica. O PT, na década de 80, não tinha grandes expectativas eleitorais, muito embora tenha ganho prefeituras e tal. Aí, em 89, o Lula bateu o Brizola e foi para o segundo turno. E o Lula ficou perto de ganhar do Collor no segundo turno. Isso foi o grande fenômeno, isso foi o grande divisor de águas. A partir de então, ficou claro que, no Brasil, haveria, na esquerda, o PT na figura do Lula. E, no outro aspecto político, que a gente pode dizer todo o resto, do centro à direita, e a direita naquela época era muito mais acanhada do que hoje em dia, a gente pode dizer a centro-esquerda, centro-direita, cabia o papel de alguém para bater o Lula no segundo turno. Quem é esse alguém? Na verdade, depois do impeachment ficou em aberto. Quem ia concorrer com o Lula? O antipetismo era puramente eleitoral. As pessoas não se odiavam. Assim, há uma foto que na pandemia foi circulada do José Serra, que não é médico, mas era ministro da Saúde, vacinando o Lula. Olha, para políticas públicas a gente se une. E a gente vai para o embate, mas eleitoralmente. É uma democracia. Bom, muito bem. Há competição nas urnas. O impeachment do Collor teve um motorzinho do antipetismo. Porque havia o entendimento que, se o Collor continuasse até o final, sangrando, ia ser uma barbada, o Lula ia levar, em 94. Então, com o Itamar, havia a possibilidade da gente conseguir construir uma outra candidatura antipetista, que tinha sido do Collor, agora não tem mais o Collor, tem que ser outro alguém. E esse alguém poderia partir mais do centro, já que a direita, que era o Collor, não deu certo. O Itamar se sentia muito tranquilo. Ele dizia o seguinte, com todas as letras, não para a imprensa, mas para pessoas que depois disseram a seguinte frase: olha, eu tenho certeza
que vai acabar tendo impeachment e que eu vou assumir. A possibilidade de ter um impeachment e chamarem eleições não existe, porque se isso acontecer, o Lula ganha. E a maior parte dos políticos quer alguém para formar um campo antipetista. O governo Itamar, na verdade, se prestou a essa função. Não é? O governo Itamar bateu muita cabeça até, do meio para o final, chamar o Fernando Henrique e o PSDB para assumir o Ministério da Fazenda e fazer o Plano Real. Graças ao Plano Real, um antipetista de centro, que era de centro-esquerda, o PSDB, originário na década de 80, e acabou indo para centro-direita, para se formar como anti-PT, pudesse se formar e se viabilizar eleitoralmente. Assim, o Fernando Henrique era tido como uma pessoa progressista, de centro-esquerda, e uma pessoa ruim de urna. Ele perdeu eleições, perdeu uma eleição em São Paulo, ele era senador, mas tinha subido como suplente. Foi graças ao governo Itamar, que lançou o Plano Real, que o PSDB, na figura do Fernando Henrique, se formou, ocupou o espaço do anti-PT viável. Né? E nós tivemos, durante 20 anos, uma disputa entre PT e PSDB muito pelo centro. E uma disputa que tinha um antipetismo, mas era um antipetismo puramente eleitoral, não era efetivo. Talvez isso seja uma grande diferença, pensando bem, né? Do que aconteceu naquela época, em 92, que aconteceu agora. O antipetismo se virou muito mais visceral, e o antipetista, que é uma função que sempre teve desde 89, não é mais o Fernando Henrique. Né? Na verdade, o Fernando Henrique e o PSDB, eles cumpriam uma função meio de tampa de bueiro, sabe? Sempre houve uma parcela significativa do eleitorado que era saudosa da ditadura e que era oposta a valores democráticos. E essa parcela votava no anti-PT. O anti-PT, durante bastante tempo, foi o PSDB, que, durante bastante tempo, hoje tenho minhas dúvidas, desde do impeachment da Dilma, era comprometido com a ditadura. Então, o problema de haver uma parcela significativa da sociedade que vota e não tem apreço à democracia estava resolvido, porque eles votavam no Fernando Henrique, depois no Serra. Quando eles começaram a votar no Bolsonaro, aí a coisa mudou. Né? O antipetismo mudou. E o antipetismo ter mudado fez com que a democracia que nós temos se deteriorasse. Eu queria fazer ainda uma última pergunta antes de passar aqui para vocês, que eu imagino que depois de um debate tão interessante, vocês devem ter perguntas. E eu queria puxar essa história que o Rafael contou, do pai, que ele conta no início do livro, e me chamou muita atenção pelo bom humor com que ele conta essa história, porque eu acho que essa história que ele conta, ela nos traz um tema que eu vejo pouco debate, inclusive na academia, sobre ele, que é o peso e o papel do conflito geracional nessa polarização e nesse crescente antagonismo na política. Essa diferença de conviver com o contrário e com o diferente. Né? E o que eu queria saber, e é um conflito geracional, em grande parte, movido pelo identitarismo. Então, eu queria ouvir uma reflexão de vocês sobre essa agressividade exacerbada que a gente vê hoje no debate político. Ela, de fato, tem como primado o identitarismo. Você vê, eu estava no cinema dias atrás, quando passou a Marcha da Maconha. Eu juro, eu cubro manifestações políticas há 3 décadas. Era uma manifestação muito consistente, muito engajada, como eu não vejo mais nas manifestações políticas há muito tempo, nas manifestações político-partidárias, há muito tempo. Ontem, a Marcha para Jesus, essa coisa extraordinária que a gente viu aí na Paulista. A política não consegue, né, mobilizar esse populismo de extrema-direita, esse populismo de direita, que se confunde um pouco com essas questões de identidade, com essa questão
que entrou na cultura política do Brasil hoje e não vai sair. Então, vocês veem isso como um motor, de fato, um motor mais significativo, mais importante hoje para o embate político do que a luta de classes? Bom, pergunta difícil essa, principalmente porque não é a minha especialidade, mas eu acho que conflitos... Mas foi você que foi contar a história, você que provocou. Verdade. Não contei tudo, né? Meu pai saiu do interior para pegar um ônibus para vir no enterro do Jânio. E tinha um comércio da família que se chamava Presidente Figueiredo. Então, era uma inclinação inabalável por políticos ruins, né? Mas eu tenho a impressão de que conflitos intergeracionais não são coisa que começa agora, né? Eles existem desde sempre. Eu gosto muito tem um livro do Nozick, Anarquia, Estado e Utopia, que em um determinado momento ele vai fazer o argumento de que a sociedade não existe, e aí ele faz uma lista. Ele fala assim: pense nas seguintes pessoas, que ele quer argumentar que só existem indivíduos. Aí ele faz uma lista de pessoas completamente diferentes uma da outra. Então, sei lá, Marilyn Monroe, Muhammad Ali, Madre Teresa de Calcutá, pessoas completamente diferentes para chegar no final e falar: tá vendo como essas pessoas não existem como um conjunto? E as duas últimas pessoas da lista são você e os seus pais. Que para um jovem da década de 60 e 70 lendo aquilo, né, o efeito deveria ser o de falar: nossa, mas de fato não tem nada a ver. Eu com minha mãe e com meu pai, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, assim, conflitos intergeracionais é uma coisa com a qual a gente convive há muito tempo, né? Eu acho que a questão é quando as relações, principalmente no âmbito da política institucionalizada, assumem essa afetividade polarizada, que é um pouco estranha à racionalidade da política tradicional, e quando as relações de nível pessoais, da mesma maneira, passam a ser colonizadas por uma certa lógica de enfrentamento político, né? Talvez essa seja uma diferença importante em relação à maneira como isso se manifestava em outras épocas. Vou falar menos aqui para a gente ter tempo. Bom, meu pai era brisolista, eu sou carioca, já devem ter reparado. E na minha infância não tinha muito conflito geracional, não. Eu era brisolista também, mas tanto eu quanto o meu pai, a gente mudou, mas ele foi um pouco mais além e terminou como um lavajatista. Então, a consistência que seu pai tinha, meu pai não tinha, não. Bom, a questão... questões identitárias, né? E isso eu acho que é a grande questão política mundial. Não é só o Brasil, não, muito pelo contrário. E, por trás disso, está o distanciamento da principal questão política, como você falou, Maria Cristina, da luta de classes. Assim, a esquerda se formou através da luta de classes, se formou se vendo como a maioria trabalhadora, contra uma sociedade de classes, ou, pelo menos, uma sociedade de classes com classes muito diferentes. Essa sempre foi a história da esquerda, né? Hoje em dia, a esquerda está muito distante disso. No Brasil, talvez um pouco menos, mas no Brasil também. Sim, fora do Brasil, no mundo rico, essa questão de luta de classe trabalhadora, na verdade, se esvaiu, desapareceu, muito em função de uma desindustrialização. E as pessoas, nos lugares que votavam na esquerda, que votavam em partidos trabalhistas, como no norte da Inglaterra, no meio oeste americano, pararam de votar na esquerda e começaram a votar na extrema-direita, né? A esquerda se distanciou da questão de luta de classes e passou a se aproximar de questões identitárias, que têm, evidentemente, os seus méritos, mas serve para a direita, para ela se extremar e se capitalizar, criticando a esquerda em função de mudanças sociais. Bom, a maior parte das pessoas, tanto no Brasil como em outros lugares do mundo, são
conservadoras do ponto de vista de comportamento. Quando a esquerda vai para uma agenda de mudanças de comportamento, ela abre um flanco. Assim, sem juízo de valor, dizer se isso é bom ou ruim. Mas ela faz com que a direita possa se capitalizar nas urnas, batendo martelo no ponto de vista conservador de costumes. E dizendo disparates. Sim, se você mandar o seu filho para a escola, o seu filho vai mudar de sexo. Coisas que, evidentemente, não são verdadeiras. Mas funciona na urna. E faz com que eleitores mais conservadores também se extremem. O que a gente tem visto no mundo inteiro, não é só no Brasil, é um distanciamento das questões de luta de classe e uma radicalização de ambos os lados, principalmente da extrema-direita, que se viabiliza criticando a agenda do identitarismo, que foi abraçada nas últimas décadas, cada vez mais pela esquerda. Isso faz com que a esquerda fique perdida. A esquerda no mundo inteiro está perdida, entre a luta de classes e questões identitárias. E isso abre espaço para uma extrema-direita que tem ganho cada vez mais, isso mundo afora. Eu queria agradecer aqui, mas eu acho que a gente ainda vai conseguir fazer uma outra pergunta, porque, só para explicar como é que é a dinâmica das perguntas, há mediadores aqui na sala que tem, olha ali, ó, papelzinho para quem quiser fazer pergunta. Ali tem uma aqui na frente e ali atrás. Quem quiser fazer pergunta, pega um papelzinho desse, e aí traz aqui, a gente traz. E só para complementar, enquanto as perguntas chegam, e vocês veem o fato de o identitarismo ter ganho este peso na dinâmica política, no embate político, no debate político, o fato de eles serem os grandes mobilizadores de manifestações. E eu queria trazer um dado que você diz, no mundo inteiro é o identitarismo que move. Mas a gente viu recentemente, em função aí, inclusive do conflito no Oriente Médio, multidões no mundo inteiro se mobilizarem por Gaza. Então, a paz é um tema. A paz é um tema que move multidões no resto do mundo. A democracia no Brasil não tem sido um tema a mover multidões, né? Então, é só para pontuar o que você acabou de dizer, Leonardo, sobre o motor, o que leva, né? O Vanderlei Guilherme dos Santos, ele falava o custo da mobilização, né? Num livrinho chamado Horizonte do Desejo, que eu acho que está esgotado, ele discutia essa dificuldade de se levar as multidões à rua, porque o custo, né? Quem trabalha, primeiro está trabalhando, e depois você tem que se mobilizar, você tem que pagar uma passagem, você vai para a rua, você vai passar o dia na rua, você tem que comer na rua. Então, num país como o Brasil, a mobilização tem que levar em conta que há um custo para isso. Mas é só isso que explica a dificuldade da esquerda se mobilizar? Tá bom, a gente não vê grandes passeatas a favor da democracia, mas eu posso estar errado. Mas a minha impressão é que o Lula se elegeu, e só se elegeu, porque a democracia estava em perigo. Houve, sim, uma mobilização nas urnas. E o Lula encampou uma frente ampla, e com a chapa do Alckmin, isso transpareceu realmente como uma frente ampla, e conseguiu bater o Bolsonaro por muito pouco, muito embora o Bolsonaro tenha feito de tudo para conseguir se reeleger, gastando horrores, passando por cima de regras eleitorais, etc. Ele perdeu, e ele perdeu porque mais da metade das pessoas é contra um retorno à ditadura. Isso é uma boa notícia, mas ele perdeu por muito pouco, né? Então, tem uma outra metade que, na verdade, não está nem aí, não é? E talvez essa metade que não esteja nem aí, talvez não esteja nem aí porque veja, nos últimos anos, pelo menos, o principal produto da democracia como o fortalecimento de questões identitárias. Assim, as questões identitárias realmente
são o motor da discórdia política hoje em dia. Posso pontuar uma coisa, Maria Cristina e Leonardo? Eu acho que, olhando assim, com um distanciamento de antropólogo que eu não sou, talvez esse campo que a gente considera como um campo adversário à democracia não se enxergue como um campo adversário à democracia. Então, talvez a gente possa pensar que existem concepções diferentes de democracia que essas pessoas que estão sendo objeto de disputa. Talvez uma concepção de democracia empobrecida, que não seja, por exemplo, comprometida com respeito de direitos fundamentais de todas as pessoas, mas os populistas se dizem democratas. Olha, eu sou quem realmente está querendo dar aquilo que a maioria do povo quer contra aquilo que o sistema não deixa que elas tenham, né? E o sistema vai ser coisas diferentes em diferentes localidades. Então, eu não duvido que o sujeito que sai na rua hoje, numa marcha contra o Supremo Alexandre de Moraes, enxerga que ele está defendendo a democracia e que a ditadura é a ditadura do judiciário, é a ditadura da toga, né? Então, assim, existe, e talvez nesse sentido, a gente possa dizer que a melhor compreensão da disputa não é uma disputa entre a democracia e a não democracia, mas entre uma concepção de democracia que seja respeitadora de limites institucionais e reconheça direitos fundamentais de todas as pessoas, contra uma outra que seja essa concepção populista, na qual uma maioria domina e uma minoria, entre a qual a gente poderia incluir, muito provavelmente, a minoria que é a destinatária e a reivindicadora principal das pautas que você chama de identitárias, se submete e se subjuga. Então, eu acho que se for numa passeata bolsonarista, olha, eu sou, sim, a favor da democracia. Ditadura, tudo bem, tem lá o pessoal do artigo 142, mas seja, até o Bolsonaro falou que eles são malucos, né? Na última manifestação pública. Então, tem ali o pessoal que a democracia do jeito deles, né? Então, acho que eles não se confessariam antidemocratas. Para eles, antidemocrata é o inquérito das fake news e o Alexandre de Moraes. Então, eu queria agradecer aqui ao Leonardo e ao Rafael e queria passar aqui para o início do debate das perguntas, que vocês puderem me trazer aí o que já chegou. Eu agradeço. Uau! Então, a Nilceia está... Vamos emendar nessa para ficar aí no tema do identitarismo. Às vezes, me parece que o identitarismo surge para dar voz antes silenciosa e, dessa forma, agregar. No entanto, também me parece que o identitarismo abriu espaço para a divisão da população. Talvez vocês já tenham abordado o tema quando registrar aqui. Eu acho, talvez que sim, Nilceia. Mas, se vocês quiserem acrescentar algo... Bem, qual a importância do papel da imprensa? Aqui é a Ana Maria Gomes. A importância do papel da imprensa na consolidação da democracia, tendo em vista que a maioria dos órgãos de imprensa apoia a ditadura. Apoiou a ditadura. Bem, apoiou a ditadura. É verdade. O golpe de 64 foi apoiado pelos grandes meios de comunicação. Acho que assim, não dá para a gente excluir a imprensa das instituições de exercício de cidadania numa democracia como o Brasil. Por mais que você possa olhar e falar, olha, talvez exista um desequilíbrio nas linhas editoriais dos grandes veículos, e muitos dos grandes veículos são controlados por famílias, gerações, e apoiaram a ditadura. Eu acho inimaginável conceber uma democracia na qual você não tenha a imprensa como uma instituição central e fundamental, que você pode pensar como você vai, do ponto de vista
da regulação desse setor econômico, garantir pluralidade, mas que ele precisa existir. Acho que, quanto a isso, a gente não... Eu acho que tem a questão geracional também. A geração dos donos de jornal de 64 é muito diferente da geração dos donos de jornal agora. É a mesma família, né? São algumas famílias. Mas houve mudanças geracionais. E os grandes meios de comunicação, a Globo, por exemplo, fizeram uma meia-culpa. Eles mudaram de posição. Eu acho que, pegando o gancho da sua última fala, Rafael, a gente tem que qualificar o que é democracia, né? Eu acho que a grande qualificação da democracia é a não ditadura. E, para evitar que haja uma ditadura, o poder do chefe supremo da nação, do presidente, seja lá quem for, tem que ser cerceado, né? E a imprensa é fundamental para isso. Assim, a possibilidade da imprensa criticar o governo é fundamental para fazer com que o governo não extrapole limites democráticos e não corroa a democracia. Geralmente, as pessoas pensam em democracia apenas como eleição, mas a democracia é mais do que isso. Na verdade, o cerne da democracia é o presidente não conseguir ter forças o suficiente para mudar as regras eleitorais. E se o presidente não for cerceado, ou o governo, o seu poder não for limitado, a tentação é muito grande. E, em algum momento, ele vai mudar as regras eleitorais e vai se perpetuar no poder e vai acabar a eleição. Assim, mais importante do que a eleição em si, tão importante quanto, mas anterior, é o limite do poder do governante. E a imprensa é fundamental para isso. Antes de passar para a próxima pergunta, talvez eu tenha um lugar de fala nessa história aqui, e eu queria dizer que, olha, a imprensa já teve muito mais poder, tá? Porque hoje os políticos, os artistas, as figuras públicas têm um trocinho chamado rede social. Eles falam diretamente com você, né? A mediação dos órgãos de imprensa diminuiu muito em seu poder de formação da opinião pública. Eu não estou dizendo que desapareceu, não estou dizendo que não seja importante, mas se reduziu muito em função das redes sociais. Então, as redes sociais, eu acho que são um campo de reflexão importante hoje, tanto ou mais do que a imprensa. Eu tenho uma pergunta aqui que eu acho que talvez traga uma questão para jogar para frente, que a pessoa não se identifica, mas conta aqui de uma entrevista do senador Flávio Bolsonaro, dizendo que o pai vai apoiar quem quer que seja o candidato que coloque em pauta a anistia ou o indulto. E essa pessoa diz que não houve repercussão, não houve repúdio, e quer saber a opinião dos autores. Eu queria acrescentar essa pergunta, se a gente teve a grande anistia como, digamos assim, o batismo da redemocratização no Brasil, em 85, a anistia da década de 70, que impacto e que poder e que influência o indulto, um eventual indulto ou uma anistia pode ter nesta fase que se iniciará. Aí eu já emendo a pergunta que tem muita gente que diz que agora estamos fechando este ciclo da nova república e dando início a um outro. Vocês acreditam nessa compartimentalização e que ciclo é esse? Uma das proposições do meu livro com o Fernando Limonge, meu coautor, que gerou um pouco de celeuma, que a gente não encampa a crítica que geralmente se faz ao arranjo da década de 80, baseado na anistia que fez com que os militares que torturaram, que mataram, que governaram como ditadores, fossem julgados, em oposição à Argentina, por exemplo. Não é?
a gente propõe um contrafactual. Contrafactual é assim, é pensar o que poderia ter acontecido em outro caso. Se tivesse havido um julgamento dos ditadores na década de 80, tal como aconteceu na Argentina, o que poderia ter acontecido? A gente não sabe, evidentemente, mas a gente pode atribuir assim, muito probabilidade ou pouco probabilidade. Com uma probabilidade bem razoável, a gente teria tido um outro golpe. E a ditadura teria durado mais. Sim, a ditadura do Pinochet durou até a década de 90. E a resolução de conflitos teria sido por um embate físico, para a violência. Enquanto que a gente teve uma resolução de conflitos a partir da Constituição de 88, que fez com que a maior parte da população que era excluída de políticas públicas fossem incluídas nas décadas posteriores. Desse ponto de vista, é virtuoso. Não é? Agora, é virtuoso porque os militares têm armas. E eles estavam no poder. Eles eram poderosos. Sim, não dá para pensar, acabou a ditadura, pronto, zerou tudo, e a gente pode fazer um governo civil e botar os militares no banco dos réis. Isso não era uma opção na década de 80. Eles tinham muito poder, e continuam tendo muito poder, porque têm as armas. Né? Uma anistia, hoje em dia, com a turma do Bolsonaro, que tentou fazer um golpe um tanto estapafúrdio, é muito diferente, porque o Bolsonaro e companhia não têm as armas. E as pessoas que têm as armas, na figura do chefe do Exército, não encamparam um golpe. Então, a gente está em outra situação muito mais benigna. Não é? A gente não precisa negociar com os caras que tentaram dar um golpe, porque eles têm força militar, porque eles não têm. Na verdade, o golpe não aconteceu porque eles não têm força militar, porque o Exército não encampou. Alguma coisa mudou desde a década de 80. Que bom, não é? Que bom, maravilha. A gente não precisa, a gente pode botar os caras no banco dos réus e processá-los e, eventualmente, prendê-los. Diferentemente da anistia da década de 79 e década de 80, que anistiou ambos os lados e fez com que os militares não pagassem pelos seus erros, aquela anistia se provou, historicamente, que pacificou o país. Né? Enquanto que uma anistia agora não iria pacificar o país, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Iria fortalecer uma extrema-direita, cuja missão é radicalizar o país. Vamos combinar, o Bolsonaro não governou. Ele entregou o governo para o Centrão e ele ficou radicalizando o tempo inteiro. Porque ele entendia que, com essa radicalização, ele poderia deteriorar a democracia, principalmente no segundo mandato. Uma anistia, hoje em dia, vai nesse sentido. É completamente diferente. E que bom que é completamente diferente. A gente está numa situação muito melhor do que na década de 80. Concordo inteiramente com tudo que o Leonardo falou. A anistia tem um uso próprio. A gente tem vários bons exemplos de uso de anistia, né, na história recente do mundo. A África do Sul talvez seja um bom exemplo. Colômbia é um jeito de você pegar quem esteve fora do sistema político e dizer para a pessoa, falar, você aceita voltar para o sistema político? Né? A gente recomeça, aí você vai, se quiser, você pode montar um partido, disputar eleições, se compromete, se perder, a entregar a eleição para quem ganhou e assim por diante. Né? É um instrumento de pacificação. A anistia, nesse caso, serviria para dar uma carta livre da prisão, do banco imobiliário, para quem tentou dar um golpe. Né? Evidentemente, seria e acho que o Supremo já foi explícito em virar e dizer, se tentar isso aqui, né, vai ser julgado inconstitucional. O caso do Daniel Silveira serviu para afirmar esse precedente. Portanto, hoje não existe nenhuma dúvida de que, se uma anistia ou um indulto fosse aprovado, isso seria julgado inconstitucional pelo Supremo. Resta saber o que aconteceria na hipótese do Supremo fazer isso, que acho que foi um pouco esse o sentido da fala do Flávio Bolsonaro nessa fala a qual a pessoa que fez a pergunta fez referência. Se a gente imaginar que isso só teria lugar numa situação em que a direita ganhou as eleições, a gente teria que imaginar que a direita, tendo acabado de ganhar as eleições, estaria disposta a, no começo do seu governo, arrumar uma briga imensa com o Supremo Tribunal Federal para, assim, seria a direita atravessar a rua para arrumar uma confusão lá longe.
Então, é claro que o Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro vão ficar falando isso, mas, honestamente, assim, eu não vejo muito sentido em por que a direita apoiaria uma briga com o Supremo. Acho muito mais provável uma solução de acomodação, talvez aqui para ficar no mote da negociação, né, de virarem Bolsonaro e falarem: filho, vai cumprir sua prisão domiciliar em Angra, fica lá, né, você está com a vida aí resolvida e pronto, fica aí, né? Pesca em lugar proibido, desvia um curso de um rio aí no seu quintal para você, né, dar vazão a essa seu atavismo, né, primitivo e pronto. Ninguém vai transformar o Brasil num palco de uma guerra entre poderes se a gente acabou de ganhar a eleição em benefício de uma pessoa da qual, digas de passagem, talvez a gente não precise mais tanto se a gente ganhar a eleição em 2026. Então, eu não vejo muito, eu não consigo ver como a conta fecharia, pensando em vou comprar a briga que o Flávio Bolsonaro quer. É isso. Gente, infelizmente, aqui tem várias perguntas ainda, mas eu tenho ordens aqui de pôr um fim. Eu só queria fazer uma observação, porque quem trouxe o termo ao debate fui eu, então, é só um esclarecimento, tem uma pessoa que não se identifica, se não é um equívoco em chamar pautas da agenda igualitária de identitárias. Como fui eu que trouxe o termo, então, você perdoe, debite na pobreza vernacular da mediadora, e não na falta de legitimidade dessas pautas, por favor. Então, é isso. Eu queria agradecer a presença de todos, agradecer a presença do Rafael, a presença do Leonardo, dar parabéns a ambos pelos livros que escreveram, como remover um presidente, do Rafael Maffei, Democracia Negociada, do Leonardo Vella e do Fernando Limonge. Comprem e leiam. Obrigada a todos. Já parou para pensar que só existe cultura com energia? E é por isso que a Petrobras é a maior patrocinadora da cultura brasileira. Se depender da gente, essa energia nunca vai faltar. Programa Petrobras Cultural. Mais energia para a cultura. Petrobras, líder na transição energética justa. O Brasil é a nossa energia. São Paulo é arte, cultura e criatividade, com mais de 200 espaços culturais da Prefeitura de São Paulo em todas as regiões da cidade. E grandes eventos, como a Virada Cultural, que em 2025 reuniu cerca de 5 milhões de pessoas. Neste ano, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa já promoveu mais de 5.000 atrações gratuitas e 319 milhões de reais foram anunciados em editais de fomento. Isso é São Paulo, cidade de todas as artes. O brasileiro não sabe ser pequeno. É da nossa natureza mover a vida como gigantes. Por isso, a CCR, maior empresa de infraestrutura e mobilidade do Brasil, está movendo a sua marca para um novo momento. A CCR agora é Motiva. Mais do que estradas, trilhos e aeroportos movendo o Brasil. Uma marca que já nasce gigante, como você. Motiva. Você nos move.